Imagine acordar um dia e perceber que você jogou fora 800 milhões de dólares. É exatamente assim que Laszlo Haniak se sente todo dia 22 de maio. Em 2010, ele estava com fome. Tinha uns bitcoins no computador que não valiam nada. Ofereceu 10 mil deles por duas pizzas da Papa John's. Alguém aceitou. Laszlo comeu as pizzas. Ficou satisfeito. Hoje, aqueles 10 mil bitcoins valeriam mais de 800 milhões de dólares. São as pizzas mais caras da história da humanidade. Mas essa é só a porta de entrada para a história mais insana das finanças modernas. Um criador anônimo que nunca foi identificado. Fortunas feitas e perdidas da noite para o dia. Países inteiros apostando bilhões nisso. Neste vídeo, você vai entender como o Bitcoin saiu do absoluto nada até valer mais de 1 trilhão de dólares. E eu garanto, pelo menos duas partes dessa história vão parecer ficção científica. Para entender Bitcoin, você precisa voltar para 2008. Crise financeira global, bancos quebrando, governos imprimindo trilhões em dinheiro para salvar instituições grandes demais para falir. As pessoas estavam furiosas. O sistema financeiro tinha falhado. 31 de outubro de 2008. Alguém usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto publicou um documento de 9 páginas em uma lista de e-mail de criptografia. O título, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. A ideia era revolucionária, uma moeda digital completamente descentralizada, sem bancos, sem governos, sem intermediários. Você poderia enviar dinheiro para qualquer pessoa no mundo sem precisar de permissão de ninguém. Janeiro de 2009, Satoshi minerou o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin e deixou uma mensagem escondida no código. The Times, 3 de janeiro de 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Uma manchete de jornal. Um recado político claro. Esse sistema existe porque os bancos falharam. Mas aqui está o mistério que perdura até hoje. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser homem, mulher, americano, japonês, europeu. Satoshi minerou aproximadamente 1 milhão de bitcoins nos primeiros anos. Hoje, isso vale mais de 80 bilhões de dólares. E então, em 2011, Satoshi simplesmente desapareceu. Parou de responder e-mails. Nunca mais deu sinal de vida. Até hoje, ninguém sabe quem criou o Bitcoin. E ninguém sabe onde estão esses 80 bilhões de dólares. No começo, Bitcoin não valia absolutamente nada. Era um experimento de nerds. Entusiastas de criptografia mineravam no computador de casa por diversão. 2009 a 2010. Bitcoin tinha literalmente valor zero. Você não conseguia comprar nada com aquilo. Até que em maio de 2010, Laszlo Haniak teve uma ideia. Ele postou em um fórum: pago 10 mil bitcoins para quem me entregar duas pizzas. Um cara aceitou. Pediu duas pizzas da Papa John's e mandou para o endereço do Laszlo. 22 de maio de 2010. A primeira transação comercial de Bitcoin da história. Valor das pizzas na época, 41 dólares. Valor dos 10 mil bitcoins hoje, mais de 800 milhões de dólares. Laszlo mais tarde disse que não se arrepende. Ele estava testando se Bitcoin funcionava como moeda real, e funcionou. Mas a história fica ainda mais interessante. 2011, Bitcoin atinge $1 pela primeira vez. As pessoas começam a prestar atenção. 2013, passa de $1.000. Investidores entram em pânico comprando. E então veio o primeiro grande crash. Bitcoin caiu de 1.000 para $200, 80% de perda. Muita gente perdeu tudo. Jornais declararam: Bitcoin está morto. Mas tinha um problema com essa narrativa. Bitcoin já tinha morrido mais de 100 vezes segundo a mídia, e sempre voltava mais forte. Tem uma parte da história do Bitcoin que as pessoas preferem esquecer. 2011 a 2013. Bitcoin ganhou fama mundial, mas pelo motivo errado. Silk Road. O mercado negro na Deep Web, onde você podia comprar literalmente qualquer coisa ilegal. Drogas, armas, documentos falsos. E o método de pagamento? Bitcoin. Por quê? Porque na época as pessoas achavam que Bitcoin era completamente anônimo e impossível de rastrear. Spoiler, não era. Ross Ulbricht, o criador da Silk Road, movimentou bilhões de dólares em Bitcoin através do site.
Ele foi preso em 2013, condenado à prisão perpétua. O FBI confiscou 144 mil bitcoins. Na época, valiam 28 milhões. Hoje, valeriam mais de 11 bilhões. Por anos, Bitcoin carregou essa reputação: moeda de criminosos, usada para lavagem de dinheiro e atividades ilegais. Governos começaram a investigar. Alguns países baniram. Mas, ironicamente, essa fase sombria provou uma coisa importante: Bitcoin funcionava, era resistente à censura. Governos podiam tentar bloquear, mas a rede continuava operando. E aos poucos, investidores sérios começaram a perceber: se criminosos confiam tanto em Bitcoin para movimentar bilhões, talvez essa tecnologia seja realmente a prova de falhas. A reputação estava manchada, mas a tecnologia tinha passado no teste. 2017. Bitcoin explode para 20 mil dólares. Todo mundo conhece. Seu tio no churrasco está falando de Bitcoin. E então, crash de novo. Cai para 3 mil dólares. Bitcoin morreu pela 200ª vez, segundo os jornais. 2020. Pandemia. Governos imprimindo trilhões. Inflação disparando. E, de repente, grandes empresas começam a comprar Bitcoin. MicroStrategy, empresa de software, compra mais de 1 bilhão de dólares em Bitcoin. Tesla compra 1,5 bilhões. Investidores institucionais, bancos, fundos de pensão começam a entrar. O argumento mudou. Não era mais sobre ser moeda, era sobre ser ouro digital, uma proteção contra a inflação. 2021. Bitcoin bate 69 mil dólares, recorde histórico. E aí vem a parte mais impressionante. 2021. El Salvador se torna o primeiro país do mundo a adotar Bitcoin como moeda oficial. Sim, um país inteiro. Comprou centenas de bitcoins para a Reserva Nacional, construiu infraestrutura, criou carteiras digitais para a população. 2024 a 2025. Outros países começam a seguir. República Centro-Africana adota Bitcoin. Suíça permite pagamento de impostos em Bitcoin. E os Estados Unidos? Donald Trump, que antes chamava Bitcoin de fraude, muda completamente de posição. Em 2025, há discussões sérias no Congresso americano sobre criar uma reserva estratégica de Bitcoin, assim como existe reserva de ouro. De pizzas de 800 milhões até reservas nacionais, Bitcoin em 16 anos foi de experimento de nerds para ativo global com mais de 1 trilhão de dólares. De um documento anônimo publicado durante a crise de 2008, passando por pizzas de 800 milhões de dólares, mercados negros, crashes devastadores, até países inteiros adotando como moeda oficial. Bitcoin é a história financeira mais maluca dos últimos 50 anos. Satoshi Nakamoto, quem quer que seja, criou algo que sobreviveu a tudo: criminosos, governos tentando banir, crashes de 80%, declarações de morte centenas de vezes. E ainda está aqui, mais forte do que nunca. A pergunta agora não é mais: Bitcoin vai sobreviver? É: até onde isso vai? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários: você tem Bitcoin ou acha que é tudo uma bolha gigante? Até o próximo vídeo.